nós estamos aqui com mais um encontro com a palavra. E eu queria te perguntar, você tem enfrentado dificuldades na sua vida? Você acha que tem muita coisa para fazer e fica pensando como que eu vou administrar tudo isso? Então hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre um tema que é administrando em tempos difíceis. E eu tô aqui, né, com o Danilo e com o Fernando para a gente conversar um pouquinho sobre isso. E claro, Danilo, que eu vou puxar a sardinha pro lado do Fernando, que super é meu esposo, entendido, super. Né? Então, tenho que dizer que ele é muito mais bonito que você. Tenho tudo, certeza, né? que sim. Mas enfim, então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? E a gente pode dizer aqui, né, como casados, que tem muita coisa para administrar, tem muitos tempos difíceis, Sem né? dúvida. Da gente viver. E a gente vai conversar um pouquinho então. E para começar, eu queria ler aqui Mateus 6, de 25 a 33, que diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Portanto, não vos inquieteis dizendo: o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vivendo, né, hoje num mundo tão cheio de tribulações, de tantas coisas que nós temos para fazer, a gente constantemente tem muita coisa para administrar, a gente tem o trabalho, a gente tem a casa, tem filhos, e muitas vezes a gente se vê em situações assim, né, de desespero frente a tudo que a gente tem para fazer, e a gente fica ansioso com isso tudo. E a Bíblia aqui fala que a gente não precisa se preocupar com nada disso, né? Eu queria te perguntar então, Danilo, o que você poderia dizer assim na prática, como que a gente pode colocar em prática esse verso: não andeis ansiosos, porque põe Deus em primeiro lugar que Ele vai cuidar de tudo. Eu gosto bastante desse verso, Helene, gosto bastante mesmo. Mas toda vez que eu penso nele, eu sempre tento levar ele ao limite e eu vejo que pode existir alguma distorção. Porque parece, se a pessoa levar ao limite, que você não precisa fazer nada, que Deus vai fazer tudo por você. E eu entendo que não seja assim dessa forma. Você precisa se programar, você precisa pensar, você precisa trabalhar para isso. Mas eventualmente, como o próprio texto fala, você não vai conseguir fazer nada para aumentar um fio de cabelo na sua cabeça. Tudo que vem de Deus. E aí, o ponto central desta passagem que você leu, mais do que a falta ou a necessidade que você tem, é a confiança de que Deus está atuando em todos os momentos. Então, trabalhe para fazer aquilo que você deve fazer. Você vai, e é óbvio, tem aí, você pode discorrer vários pontos dessa passagem, mas uma delas também principal é: Ele vai dar tudo o que você precisa. Eventualmente não tudo o que você quer, que são coisas completamente diferentes. Talvez eu precise de coisas que sequer eu saiba que eu precisei hoje. E até mesmo quando Deus tira algumas coisas de mim e me gera ansiedade, pode ser para que Ele me prepare minha alma para poder entender o que aquilo faz para eu depender de Cristo. E nesse sentido, toda vez que eu imagino assim, eu já me vi em situações muito difíceis, onde eu enxergava um palmo na minha frente e tudo mais era escuro, era sem definição. Eu resolvi confiar em Deus muitas vezes, mesmo porque naquele momento talvez fosse a única opção que eu tivesse, e esse é um grande problema. A gente espera que seja a nossa última opção para confiar em Deus, e eu acho que a gente não deveria agir dessa forma, e sim consultar a Deus desde o seu início. Confiar em Deus quando a gente tem muitas opções. Exatamente. Né? Na verdade, a gente resolver. Né? E se você pegar pela etimologia, você tem apenas uma opção, que é confiar em Deus. Mas a gente deixa essa por último. A gente vai testando todas as outras dentro das nossas forças, para depois falar: sem forças eu preciso de ti. Deixa eu dar uma ajudinha para Deus, né? Exatamente, exatamente. E nesse ponto específico, quando eu saí do problema, eu vi que Deus esteve me guiando em todos os momentos. E eu acho que isso é fantástico, porque quando a gente está com muito problema, a gente não consegue pensar, a gente não consegue agir, a gente fica
com os olhos tão embaçados com os problemas na nossa frente, que depois de passar da tempestade, a gente olha e fala, olha, eu tenho certeza que Deus me segurou aqui, Ele me conduziu aqui, aquilo que eu achei que fosse para o meu mal é para o meu bem, e todas as coisas confluíram para o bem daqueles que amam a Deus. Eu acredito bastante nisso. Então, nesse aspecto, ter Deus como primeira opção, e eu vou falar até mais no extremo, como única opção, porque tendo Ele como única opção, Ele pode fazer muitas coisas para você. São diversas opções em Deus que você tenha. Eu não acredito que Ele tenha um plano... Ele tem um plano único para você, que é você estar no céu. Mas para você chegar no céu, pode se fazer de várias formas. Você escolher ser dentista, eu escolher ser advogado, eu poderia ter escolhido ser outra coisa? Óbvio que eu poderia. E Ele poderia me alcançar das outras formas. A forma com que a gente vai chegar lá vai depender das escolhas entregando para Ele. Sim, às vezes eu sempre imagino assim, né, Deus olhando de cima, né, como se fosse a linha da sua vida, e você tá aqui tão desesperado, Ele fala, nossa, se você pudesse enxergar aqui, ó, né, você só confia porque eu tô vendo aqui. Tem uma passagem que eu acho muito legal. Moisés, quando passou por tudo que passou no deserto, com o povo rebelde, brigando com ele, e você imagina a frustração que ele teve quando Deus chegou para ele e falou, você não vai entrar na Terra Prometida? Isso é uma frustração. Você passou brigando a sua vida inteira com as pessoas e na hora de usufruir aquilo lá, sim, só que ele morre, ato seguinte, ele abre o olho e ele está no paraíso. É isso. A Nova Canaã era o sonho dele. Na hora que ele abriu o olho, depois de morrer, ele estava no céu. Era muito melhor, mais, né? Era muito melhor. Então, se deixar na mão de Deus, acho que não existiu frustração maior para ele não estar com o povo naquele momento. Mas abrir os olhos no céu, e eu acho que é isso que a gente quer, é a certeza que estando com Deus, ainda que seja pela morte, a gente vai estar no céu. É isso mesmo. E se a gente for ver aqui, né, a gente estuda um pouquinho aí de várias histórias da Bíblia, né, e a gente tem a história do rei Josafá, né, que era rei de Judá, e que ele se viu frente a uma situação que, vão vir muitos inimigos aí, eu tô frente a todos esses problemas, o que eu vou fazer? E a primeira reação dele foi ter medo em relação a isso, né? E a gente também passa por isso, né? Muitas vezes a gente sente medo frente às situações que a gente tem para enfrentar. E como que a gente pode lidar com isso? Como lidar com o medo frente aos nossos desafios e confiar em Deus em relação a isso? Tudo que vocês falaram até agora tem tudo a ver com essa passagem de Josafá, né? Porque assim, ele sentiu medo, mas ele não foi um rei irresponsável, ele foi um bom rei para o povo, né? Ele preparou o povo, ele preparou o exército, ele estava preparado militarmente para aquela invasão. Ele fez todo o possível durante a vida inteira dele para se preparar para caso isso acontecesse. E quando aconteceu, ele teve medo. O medo, a princípio, né, é um sentimento humano nosso, né, que faz com que a gente sinta insegurança, ansiedade. Hoje em dia é muito comum as pessoas sentirem isso, né, a gente vê no dia a dia, né. E o que ele fez frente a isso, né? Mesmo estando preparado, ele teve medo e aí ele procurou a Deus, ele orou, né? E ele fez o povo inteiro orar também, né? Então, assim, por mais insegurança e medo que ele teve, ele procurou primeiro os caminhos de Deus, né? Que é o que a gente pode falar. Porque, assim, falar aqui na mesa, falar na igreja, né? É muito fácil. Agora, a gente praticar isso, falar assim, eu não vou sentir medo porque eu sei que Deus está na frente. Assim, a gente tem essa esperança, né? Essa esperança é muito viva pra gente. Mas o quanto é difícil a gente colocar em prática no nosso dia a dia isso, né? A gente faz com que, Deus, eu sei que talvez esse não é o melhor caminho, mas eu vou resolver dessa forma, né? E aí acaba gerando mais ansiedade, mais medo, mais insegurança. E uma coisa que me chamou muito a atenção e fez refletir essa semana, assim, ele teve medo e ele foi orar, ele colocou toda a congregação ali para orar, né? E Deus respondeu, né? Ele teve a resposta viva ali, né? Um ancião levantou e falou, essa luta não é de vocês, essa luta é minha. E assim, se a gente acredita que é um Deus onipresente, onipotente, onisciente, né? Você acha que Deus já não sabia dessa ansiedade que Josafá sentiu? Será que se só Josafá orasse, Deus não ia responder? Por que ele teve que esperar a congregação? Então Deus está surdo agora? Teve que a igreja inteira, a congregação inteira orar para Deus ouvir? Né? Isso é uma lição que, assim, que mostra assim, que a oração, né? Deus expõe gente sempre para participar dos planos dele, né? E a oração não é um pedido para Deus, é uma coisa que vai
porque nós precisamos dessa oração, né? E aí um exemplo não é Deus que precisa da oração, né? É que nós que precisamos pedir, colocar ele em primeiro lugar, colocar ele na frente das nossas batalhas. E a gente vê aí também, eu acho que é a segunda lição, assim, quando a igreja, a comunidade inteira ora, tem mais poder, entendeu? Então tem coisas assim, aflições que a gente tem que pedir para a comunidade inteira orar. Eu acho que é muito importante isso. Mas eu queria fazer uma provocação com vocês aqui, porque eu acho interessante, porque Jesus pede para muitas vezes a gente não ter medo. Mas ele teve medo. Quando ele no Getsemane, ele pede para que afastasse aquele cálice dele, ele teve medo. Isso é um problema? E qual que é o problema do medo? E eu acho que, não sei, eu vou tentar falar aqui e ver se vocês concordam. O grande problema do medo é que ele afasta você da confiança em Deus. É esse o medo. Porque ainda que Jesus tivesse medo, ele termina, seja feita a tua vontade. Sim. O medo de Jesus não afastou ele do propósito que ele tinha. E esse é o grande problema do medo em nós, como seres humanos. O medo pode nos afastar da vontade de Deus pra gente. E é isso que ele não quer. Então, na hora que ele falar que não tenha medo, você humanamente vai sentir medo. Mas confie. Confie que eu vou estar do seu lado. Ainda que seja no vale da sombra e da morte, eu vou estar do seu lado. A gente tem que praticar todo dia isso, né? Quando nos momentos difíceis, colocar isso em prática. O que é? Eu vou sentir medo, mas isso não vai me afastar do que Deus tem, do plano que Sim, Deus tem para mim. Então a gente tem que praticar isso todo dia, em todos os momentos, para quando chegar a hora difícil, isso não ser um véu na nossa frente, né? Nos deixar cego em relação. Você sabe que essa semana eu tive uma experiência muito prática disso, bem simples, né? Eu tinha um prazo para cumprir de um trabalho que eu precisava entregar e eu comecei a ficar desesperado que não ia dar tempo. Então eu fiquei com medo que não ia dar tempo e eu falei, nossa, vou deixar pra lá, não vai dar. Eu comecei a ficar muito nervosa. Eu sou uma pessoa que normalmente controlo nessas situações isso, mas eu comecei a ficar muito desesperada. Eu falei, Senhor, me ajuda a ficar calma, porque se eu ficar nervosa, não vou conseguir fazer o que eu preciso. E se eu ficar calma, eu tenho uma chance de conseguir, né? Então me ajuda. Tô com medo que não vai dar tempo. E aí eu pus uma meta, Senhor, me ajuda a fazer isso até 1 hora. Eu quero até 1 hora tá pronto isso. E ele não me ajudou. Até 1 hora não estava pronto. Só que aí eu estava muito calma 1 hora. Eu falei, entendi, Senhor, vai dar tempo. É isso que o Senhor está me dizendo, né? Vai dar tempo, eu vou fazer. Não é do jeito que eu queria, mas o Senhor me mostrou que vai dar certo. Tudo bem, né? Então, às vezes é uma coisa muito simples do nosso dia a dia, porque a gente fica pensando numa situação assim, Josafá estava lá na guerra, era uma situação muito drástica, mas no nosso dia a dia, qualquer coisinha pequena pode nos trazer esse medo e essa insegurança. Às vezes a gente esquece, e todos nós que temos filhos, a gente sabe como é feito. Eles sabem, ainda que não concordem, que muitas vezes a gente vai falar coisas contra eles, mas às vezes nós estamos lá por eles. E eles confiam na gente. E se qualquer um aqui que tem filho pequeno falar, pula daí, vem pra cá, ele vai pular, ele não vai questionar. Porque ele convive com você todo dia. Sim. E esse é o nosso problema. A gente não quer conviver todo dia com ele, mas na hora da guerra quer chamar. Exatamente. Esse é o problema. Na hora da guerra, então agora eu preciso de Deus. Deus não é o meu step. Sim. Deus é o meu motor. E como motor, ele tem que me levar para onde eu tô. Só que isso é um relacionamento diário, colocando a gasolina da esperança, da fé. E aí a gente vai rodando. Só que parou o carro, não, agora eu preciso fazer alguma coisa. Não deveria ser assim. Bom, um exemplo muito, muito claro disso é Davi, né? Se a gente for olhar, Davi enfrentou uma mesma situação de guerra parecida com Josafá. Ele vinha de muitas vitórias, né? E depois de tantas vitórias, ele se sentiu confiante. Sim. E aí ele falou, não, agora eu sou bom nisso, né? Que eu tô fazendo aí, né? E ele acabou pecando por conta disso, né? Ele acabou pondo o povo numa situação ruim, porque ele confiou mais nele do que confiou em Deus, o que muitas vezes a gente faz também, né? Então a gente vê aí 2 exemplos de medo, que atrapalha, e de autoconfiança demais, que pode atrapalhar também. Então é isso, a gente precisa se preparar, a gente precisa estar preparado para que Deus possa nos ajudar naquela situação, mas até que ponto, como que a gente controla isso, né? Para que o medo não nos atrapalhe, mas também a autoconfiança não nos atrapalhe dessa maneira. E o que eu acho mais legal é que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Então o homem segundo o coração de Deus foi esse que pecou, que fez isso, que confiou mais nele do que em Deus, o que muitas vezes acontece com a gente também, né? Como que a gente lida com isso?
O que eu vejo, assim, são estratégias, né? Eu acho que o adversário, Satanás, tem várias estratégias, né? Falar assim, ele que criou medo. Não, ele não criou medo, ele não criou uma guerra, ele não criou uma situação difícil, ele não criou o tempo, né? Mas ele tem lá um celular com um aplicativo que vai servir para te usar contra você, para afastar você dos caminhos de Deus. Ele não precisa ser uma ruptura total, ele só precisa que você fique cego para os planos de Deus na sua vida, né? Então, você tá sem tempo, né? Ele vai ativar lá a ferramenta dele e falar assim, vou fazer com que ele tenha menos tempo ainda. Você tá com problema? Eu vou fazer mais problemas. Você se preparou, você cuidou de tudo, você tá preparado? Você tá confiante? Então ele vai usar essa ferramenta também contra você. Ele vai fazer você sentir mais confiança para que você se afaste dos caminhos de Deus. Então a gente tem que estar muito alerta, né? É o que a gente está discutindo aqui. A gente tem que ter uma comunhão, acordar de manhã, pedir orientação de Deus, né? A gente tem que se preparar para as coisas do mundo, né? A gente vive num mundo muito complicado, né? Hoje em dia, todo mundo atarefado, todo mundo com coisas a fazerem, as pessoas correndo atrás dos seus desafios, e Deus pede para a gente não ser irresponsáveis com as coisas desse mundo. Apesar da gente ter que ter um olhar para a eternidade, para o divino, para a esperança da volta de Jesus, a gente tem que cuidar das coisas desse mundo com responsabilidade também. E a gente tem que saber que existe uma força grande querendo desvirtuar a gente do caminho correto, né? E a única maneira da gente fazer com que a gente fique firme nisso é praticar todos os dias, praticar nas pequenas coisas, ficar experimentando tudo, e aí a gente vai estar... não é uma corrida de 100 metros rasos, é uma maratona, né? Sem dúvida. A gente precisa estar sempre preparado. E o mais importante não é chegar em primeiro. Também, exatamente. É chegar, exatamente. A nossa meta é chegar, não chegar em primeiro, independente. Não importa como a gente vai chegar. Mesmo porque já estava escrito desde o começo, o primeiro não somos nós, o primeiro é Cristo, que ressuscitou e foi o primeiro desde a fundação do mundo, está lá morrendo por nós e ressuscitando para nos dar vida. Então, se a gente chegar, já está ótimo. A gente tem que ter, eu gosto muito de uma observação, tem o Flávio da Igreja Central, e ele tem o ministério lá de amizades verdadeiras, né? E ele fala que a gente está numa guerra, né? Ele faz essa correlação. Quando o soldado às vezes volta da guerra, né? Tem soldados que voltam mutilados, voltam psicologicamente afetados, entendeu? E ele vai trazer marcas, né, para o resto da vida, né? E a gente tem que entender que a gente está numa guerra. E nem sempre essa guerra vai ser perfeita, nem sempre a gente vai sair ileso dessa guerra. A gente vai trazer traumas dessa guerra. Às vezes a gente vai estar mutilado, no sentido figurado, e a gente vai levar essas marcas pro resto da vida. Mas isso não quer dizer que a gente perdeu a guerra, né? Não. O importante é chegar lá, né? É bem isso. E eu acho que até, fazendo esse paralelo, as perdas desta guerra, e eu coloco especialmente as perdas das pessoas que nós amamos, devem nos lembrar que nós estamos numa guerra. E se não fosse por Cristo, uma guerra perdida. Exatamente. E a gente vai deixando os nossos soldados lá para trás, enterrados, mas existe a esperança de vê-los novamente. Porque Jesus pagou o preço, né? Exatamente. Porque a gente não podia pagar por isso, né? A gente não tinha como vencer essa guerra pela gente, né? E assim, nesse sentido, né, a gente como conhecedor da Bíblia, estudando a Bíblia, a gente estuda as profecias, e a gente sabe que virão tempos muito difíceis quando Jesus estiver próximo de voltar, né? E como que a gente pode se preparar para isso? Pensando que, né, a gente tem que pensar em tudo isso que a gente já falou agora, a questão do medo, da autoconfiança, da confiança em Jesus, da confiança em Deus. Como que a gente pode se preparar? Como que a gente deve viver a nossa vida pensando que pode vir algo, né, mais difícil ainda? Eu vou ficar com medo desses tempos? Como que eu posso me comportar? Eu tenho um tio que eu gosto que ele fala assim: se você vai descobrir se uma nota de dinheiro é falsa, você não vai estudar a nota falsa. Você vai estudar a verdadeira. E tudo que não estiver na verdadeira é falso. Ou seja, eu passo isso paralelo para o Espírito Santo e para a Bíblia. Vamos estudar a verdade. A verdade. E tudo que estiver fora da verdade vai me colocar numa situação de problema em relação à falsidade. Ellen White fala que nos finais dos tempos haverá anjos que se transformarão, inclusive, em pessoas que nós eventualmente conhecemos. Eu sempre dou esse exemplo. Minha mãe é falecida. E eu imagino, eu faço isso em hipótese, se daqui perto de Cristo voltar, a minha mãe aparece para mim, com o cheiro da minha mãe, com a voz da minha mãe,
com o toque da minha mãe, parecendo minha mãe, e ela falava assim, Dan, não é verdade, eu tô aqui. Eu vou estar sentindo, eu vou estar vendo ela. E aquilo certamente vai me provocar de uma forma muito grande. Sim. Se eu não estiver firmado na verdade e saber que aquilo não é verdade, eu vou ser levado ao engano. Por uma coisa que aparentemente é boa, mas é engano. Então, como é que a gente pode atravessar esses tempos ruins? Nos firmando nessa verdade. Como? Porque aí é 1 milhão de formas, porque cada um vai ter um momento específico de dor, um momento específico de provação, e aí você vai saber como é que isso vai ser colocado em sua vida. Mas saber a verdade e aonde você está pisando, acho que é a primeira coisa que você pode fazer. E eu gosto de pensar o seguinte, né, quando a gente estuda as profecias, né, vê que esse mundo vai se deteriorar e tempos muito difíceis, a gente tem batalhas muito difíceis pela frente, e a gente tem que entender, né, não pode esquecer nunca, que isso Deus revelando para nós hoje, é uma mensagem que Deus deixou há 2000 anos atrás, para nós recebermos essa mensagem hoje, entendemos, falou assim, ó, vai ser difícil, não vai ser fácil, eu estou preparando vocês, só que tem a promessa também, eu vou estar junto de vocês nessa parada aí. Então, assim, é o cuidado, o amor que Deus está tendo com a gente para revelar isso, né? Só que, assim, nós, como a gente já discutiu aqui, no nosso sentimento humano, é de sentir medo, né, de se sentir ansioso, ou procurar também uma segurança. A gente vai viver as coisas desse mundo, eu preciso ter dinheiro, eu preciso ter a minha casa no campo para quando vier a tribulação, eu vou fugir para minha casa no campo, eu vou montar um bunker para mim, não, né, é justamente o contrário, a gente tem que pensar numa vida mais simples, uma coisa mais desapegada e levar essa mensagem para que esse processo seja o mais rápido possível, né? Sim. Deus fala assim, vai ser difícil, vai ser duro, eu vou estar do seu lado, mas eu preciso que você participe desse processo, você seja ativo nesse processo. Isso é uma missão que a gente tem também, né? A gente não pode ficar só preocupado com as provações e as dificuldades, tem que estar preocupado porque junto disso tem uma missão que a gente tem que cumprir, né? E a gente tem que se pôr à disposição de seguir essa missão, por mais que a gente como humanos possamos sentir medo, insegurança, né? E tem em mente também, eu acho que isso está bem claro, que isso é o princípio das dores. Exatamente. Ou seja, tudo isso que a gente está vendo, o amor se esfriando, a vida valendo menos com o celular, isso é o princípio das dores. Hoje, você olha a quantidade de pessoas que morreram na Turquia, por exemplo, que foi um terremoto na Turquia e na Síria que aconteceu recentemente, a gente fala, não é possível que isso possa, a gente está realmente no final. Mas ainda assim, saiba, nós temos alguém que nos guia, e isso é o princípio das dores, e a gente vai atravessar esse deserto. E se Deus quiser, tá breve essa volta. E assim, igual o que você falou no começo, né? Teu exemplo de Moisés, né? Assim, a gente fica atribulado, cheio de coisas, mas assim, Deus está preparando uma coisa muito melhor. A gente tem que ter essa visão para a eternidade, né? Ter essa visão para o que está vindo pela frente, né? Para reforçar a nossa esperança e a nossa confiança, né? Muitas vezes, quando eu penso, né, nisso, e você fica estudando, né, o final, como que vai ser, e você começa a ficar com medo, né? Falar, nossa, eu não queria viver isso, né? Mas aí eu penso assim, não tenho certeza que Deus vai permitir que eu viva isso se eu for capaz de viver, né? E que se eu não for, eu vou embora antes e vou acordar lá no céu como Moisés, né? Amém. Então, a gente, quando se desespera, sempre é essa a certeza que a gente precisa ter, né? Que Deus você se coloca nas mãos dele, que ele vai fazer para você. Eu vou parafrasear a Ellen White, que ela fala mais ou menos assim: se nós soubéssemos e tivéssemos em vista como Deus nos trouxe até aqui, nós não teríamos na mínima dúvida que Deus vai nos levar até lá. Sim, com certeza. E pensando nisso tudo, né, que vocês falaram aí, eu queria, né, pensar, trazer aqui um pensamento, né? Tem muitas coisas na nossa vida que podem nos aproximar ou nos afastar de Deus, né? E às vezes o dinheiro pode ser uma delas, né? Como que a gente pode trazer isso para a nossa vida? Por exemplo, a Bíblia fala, né, da importância do dízimo. Por que Deus colocou o dízimo para a gente? Será que isso tem alguma coisa a ver com tudo que a gente está falando? Né? Eu vou falar de dízimo agora, o que tem a ver com isso? Né? Mas o que o dízimo pode nos ensinar frente a tudo isso que a gente está falando aqui? É engraçado, né? Porque eu sempre venho aquela passagem que fala assim: nem a profundeza, nem a altura, nem a largura, nem a profundidade pode me separar do amor de Deus. No meu ponto de vista, só existe uma coisa que pode me separar do amor de Deus. Sou eu mesmo. E ninguém mais.
ainda que seja por atuações do inimigo, sou eu quem vou deixar que o inimigo atue em mim. Então eu sou o meu maior inimigo nesse sentido. Então, na questão do dízimo, o dízimo, e assim também como o sábado, que foi criado lá no Éden, não é uma questão dos tempos de hoje, é para que você entenda que o foco da criação não é você. Não sou eu o foco da criação. Nós estamos aqui por um motivo, pelo amor, pela graça de Deus que nos dá vida e nos sustenta até aqui. E devemos entender, inclusive, que nem tudo é nosso, ainda que de uma forma amorosa, como um pai, ele nos dê tudo, ou quase tudo. Ele nos pede, pai, olha, tá aqui, ó, você recebeu esse valor. Você vai confiar em mim. Isso aqui não é para mim. Porque agora a gente tem que imaginar um ridículo. Eu imaginando, você lá, ganhou R$1.000, você vai separar R$100 para devolver dízimo. Deus fala, não, cadê meus R$100? Cadê meus R$100 aí, meu? Deus não está preocupado com isso. O que Deus quer é seu coração, Ele não quer o seu dinheiro. E essa é a prova. Imagine que essa prova é muito menor que foi dado para Abraão e Isaac, onde foi pedido o filho dele. Sim. É uma prova muito menor. Porque aí a gente tem que sempre fazer o disclaimer, o problema não está no dinheiro em si. O problema está no amor ao dinheiro. Se atribui um dinheiro um mal incíntrico que não é esse. O problema está no como eu deposito a minha confiança no dinheiro. E Deus vem justamente para mexer isso aí, como mexeu com Abraão em relação ao seu filho. Não é isso que você está imaginando. Confie em mim, porque eu te dei e tenho capacidade de dar mais. Ele não está lá como um contador mesquinho, contando as notas, fala, olha, tá faltando 50 centavos aqui do Danilo, que ele não... Não é isso. E é óbvio que isso não tira a minha responsabilidade de ajudar a obra de Deus com o dízimo e com as ofertas. E não tem uma vez que eu não tenha feito a devolução e ofertado, que eu não tenha me sentido melhor. Sim. E é essa coisa que a gente falou no início de confiança. Porque essas provas de confiança, e ele vem prova-me. Prove Deus. Deus não é um Deus que quer que você fale assim, olha, é isso porque é isso. Não é. Deus é um cara que entende. Até peço desculpa se alguém se ofendeu e chamar ele de cara. Mas é uma pessoa que fala assim, você precisa confiar em mim. E pra gente confiar, a gente vai estabelecer o relacionamento. O relacionamento passa por diversas etapas. Assim como o relacionamento de pai para filho, de marido e mulher, por diversas etapas. E essa é uma das etapas. E as etapas ultrapassadas só fortalecem o relacionamento. O que a gente pensa, às vezes, a gente pensa o seguinte, ó, eu trabalhei um mês, eu ganhei um montante e eu vou devolver, né, a palavra devolver é muito importante, né, 10%, né, devolver, o que quer dizer a palavra devolver? Que você está devolvendo o que pertence a Deus, mas assim, é o que você falou, o que pertence a Deus não é só 10%, é o todo. E a gente se apega muito a esses 10%, né, como humanos. Então a gente vai lá, devolve os 10% e fala assim, pronto, eu já fiz a minha parte, eu fiz o que eu deveria fazer. Mas a história não acaba aí. A história continua, né? Isso que a gente esquece muitas vezes disso, né? A gente é deixado levar. A gente tem que olhar para os outros 90% e falar, Deus, isso aqui ainda é seu. Você vai dar o privilégio de usufruir esses 90%. Eu não quero, daí qual que é o mais difícil? Qual que é o plano que o Senhor tem para mim, para esses 90%? Né? E a gente esquece dessas... Então, assim, o dízimo, né, os 10%, é a menor parte do todo. É o mínimo que a gente pode fazer. Agora, a gente tem que voltar para o resto e falar assim, Deus, qual que é o plano que o Senhor tem? Como que o Senhor vai permitir que eu use isso da melhor forma possível? E isso não é só questão do dinheiro, né? É a questão do nosso tempo, né? O tempo que a gente gasta. É o cuidado com o nosso corpo também, né? Que comer é uma coisa que está escrito na Bíblia. É só o mínimo que a gente pode fazer. E o resto da alimentação, como que a gente vai comer? A gente pode também se prejudicar comendo coisas saudáveis ou coisas que não são impuras perante a Bíblia, entendeu? Como que a gente faz com o resto da nossa alimentação, com o resto da nossa saúde, com o resto do nosso corpo, e com isso a gente pode se apegar ao trabalho também, a relações familiares e tudo assim. Então Deus pede sim, o mínimo para que nós tenhamos a bênção de ter a confiança de colocar o Deus. Mas a gente tem que esquecer que todo o resto ainda pertence a Ele. Isso a gente nunca pode esquecer disso. E só uma coisa que eu acho importante, porque isso não tem a ver com quantidade de dinheiro. Porque eu conheço pessoas muito ricas, mesquinhas, e conheço pessoas pobres, mesquinhas.
Sim. Não se tem a ver com a quantidade de dinheiro, e esse é o ponto específico. Você pode ter um coração orgulhoso na pobreza ou na riqueza. E essa confiança ela é provada a todos. E como você trata o seu dinheiro, e aí, entende, o dinheiro de Deus, aqueles 90%, vai demonstrar muito em relação ao quanto você vai ser beneficiado por isso. Não é uma questão de faça isso que você ganha isso, mas ser um canal de bênçãos com aquilo que você ganha, transforma a sua vida e Deus vai continuar te utilizando. As pessoas que mais dão é aquelas que eu sei que são as mais abençoadas. E não estou falando em milhares, não. Eu conversei com uma pessoa outro dia que ela falou, olha, eu ganhava R$300 para mim, nunca faltou nada e eu sempre dei algumas coisas. Agora eu ganho R$1.200, estava feliz da vida e agora eu continuo dando e ainda continuo fazendo minhas coisas. Deus é muito bom comigo e esse é o coração que Deus quer. E você sabe que assim, né, até a ciência comprova isso, né, que quando a gente se dispõe a dar, a gente tem benefícios reais na nossa saúde. Sem né? dúvida. Então isso é algo que Deus está colocando lá, mas porque Ele sabe o benefício que a gente vai ter disso, né? Tem uma música da Alessandra Samadello que fala assim: meu mundo não é aqui, tanto sofrimento sem amor e o mal trazendo a dor. Mas meu mundo não é aqui, o céu é o lugar onde eu vou morar, pois ali estará a paz. Né? Essa é uma música que eu gosto muito, só que muitas vezes a gente, né, se afasta até desse pensamento, né, se deixa levar por outras coisas, e a gente mesmo sabendo que o nosso mundo não é daqui, a gente pode se deixar levar por outras situações. Mas a gente estudou aqui hoje, né, falou de muitos pontos. E assim, acho que o ponto principal é que a nossa confiança, a nossa verdade está em Deus e que Deus fala conosco através da Bíblia, né? E se a gente se apegar a isso, a gente pode ter muitas verdades aqui que podem nos auxiliar nesses momentos difíceis e tudo. Mas esse é um dos pontos, né? A gente lê a Bíblia, por exemplo, eu acho que é um grande passo que a gente pode dar para Deus conversar com a gente. Mas no nosso dia a dia, eu queria que encerrassem esse momento perguntando para vocês, o que a gente pode fazer em termos práticos para realmente colocar Deus em primeiro lugar? O que é isso na nossa vida, né? Lembrando do que a gente leu lá no início, né? Não se preocupa com nada que Deus vai te dar. Então, como que a gente busca Deus em primeiro lugar na nossa vida, no nosso dia a dia? Essa é uma pergunta talvez seja a pergunta de milhões aí. Como é que eu vivo sendo casado? Agora eu vou tentar transformar essa pergunta. Eu sou casado e por isso eu vivo de tal maneira? Ou porque eu vivo de tal maneira eu sou casado? Então, eu acredito que existem pessoas casadas que vivem da maneira de não casado. Mas as pessoas que me veem andando e fazendo coisas como um homem casado, elas entendem que eu sou casado. Então, se eu tenho esse relacionamento com Deus, é necessário que eu ande como quem tem um relacionamento com Deus. Que eu faça as coisas que tenham um relacionamento com Deus. E que entenda que ainda que caiam os céus e a terra, Deus está comigo e esse relacionamento, Ele falou que estará comigo. Então, como é que eu faço isso? Eu sempre falo, eu não coloco nada numa caixa específica. Tenha o seu relacionamento com Deus, converse com Deus, implore para que caso tenha alguma dúvida, alguma angústia no seu coração, pergunte para Deus como é que você pode fazer isso. Mas entenda, você é casada com Cristo ou casado com Cristo, viva como quem é casado com Cristo, na fidelidade a Cristo, a tudo que Ele te pede. E você vai ser mais feliz, porque você faz isso não por uma obrigação, mas com felicidade. Não garanto que não vai ter dificuldade, ao contrário, você está numa terra onde existem dificuldades, mas Ele garante para você que Ele promete um lugar melhor, e se Deus quiser, num piscar de olhos, a gente vai estar lá em breve. De tudo que a gente falou aqui é a persistência, né? Primeiro é ter a persistência, porque assim, isso tudo, né, que a gente tem que orar, pedir, não sentir medo, a gente tem que provar nas primeiras coisas para quando for desafiado, mas assim, tem que ter uma persistência nisso, né? E saber que nem sempre vai ser perfeito, nem sempre vai ser do jeito que a gente acha, muitas vezes a gente vai sofrer, vai chorar, né? A gente vai querer se afastar de Deus, mas a gente tem que buscar a persistência e saber que a retribuição tá na nossa frente, né? Eu ouvi de um pastor uma vez, né, que ele falou uma coisa e eu levo para minha vida o seguinte: Deus faz uma proposta pra gente, né? Ele falou: me coloque em primeiro lugar.
Me coloca em primeiro no seu coração. Porque o dia que você me colocar em primeiro lugar, tudo que é meu vai ser seu. Então a gente tem, se a gente colocar Deus em primeiro lugar, as bênçãos que ele vai poder usar para nos ajudar nesse mundo, né? A gente não pode nem contar. É a síndrome do irmão do filho pródigo, né? Ele tá na casa, mas não sabe. Ele fala, tudo é seu. E a resposta que o pai dá para ele: você tá aqui, tudo é seu. Por que você tá me pedindo? Tudo é seu. Abre a geladeira. É teu. E eu sempre brinco, eu gosto de falar isso. A gente, talvez o maior sinal de intimidade que você pode ter com uma pessoa é abrir a geladeira dessa pessoa. Exatamente. Você pode estar na casa do seu irmão, você não abre a geladeira, porque eventualmente, mas na casa do seu pai, você abre a geladeira. Exatamente. E se você não está abrindo a geladeira da casa do Deus, é porque você não tem relação com ele. Exatamente. Deus está... ainda que seja uma figura de linguagem bobinha, mas é interessante você entender que você só abre a geladeira de quem você tem intimidade. E na geladeira tem as coisas pra gente se fartar, e é exatamente isso que ele quer. Se farte. Tá lá a geladeira. Mas a gente fica nessa do irmão do filho pródigo, olhando pros outros, tentando tomar cuidado e não aproveita. A gente leva o nosso lanchinho, né? Exatamente. Exatamente. Bom, é bem isso mesmo, né? Eu sempre penso assim, que Deus é o Deus dos detalhes. Ele cuida de cada detalhe da nossa vida e ele se preocupa com detalhes que são importantes para você, né? E é isso que ele está mostrando para a gente hoje. Tudo aquilo que ele pede de nós é porque ele quer nos dar muito mais, né? Então que a gente sinta realmente essa confiança, que a gente se sinta em casa, na casa de Deus, para abrir a geladeira, né? E que a gente possa cada dia cultivar o nosso relacionamento com Deus através de cada detalhe da nossa vida, porque quando a gente tiver realmente a vontade com Deus, tudo que a gente faz só nos vai dar mais alegria ainda de fazer mais ainda, e a gente está se preparando para aquele tempo, né, que Deus vai vir nos buscar e que a gente vai estar num mundo que é um mundo especial, porque o nosso mundo não é aqui mesmo, né? A gente tem um céu guardado para nós que é muito melhor do que o que a gente pode viver aqui, do que a gente pode esperar, o que a gente possa planejar para a gente. E no nosso dia a dia, até chegar lá, Deus nos dá a certeza de que Ele estará conosco a cada dia, a cada momento, em cada aflição, por menor que ela possa parecer para você, Deus está lá se preocupando com isso. Então eu queria encerrar esse momento com uma oração, tá bom? Querido Deus, nós te agradecemos porque nós temos a oportunidade de estudar um pouquinho da Tua Palavra, nós podemos ver através da Tua Bíblia e dessas histórias como que nós podemos confiar em Ti. Nós sabemos também que nós passamos por momentos difíceis e que muitas vezes as nossas provações nos fazem duvidar. Mas nós sabemos que basta pedir que o Senhor estará conosco em cada momento. Então nós te pedimos agora, Senhor, que o Senhor esteja sempre conosco, que nós possamos sempre sentir a confiança da Tua presença conosco e que nós possamos ter cada vez mais prazer em nos relacionar contigo. Que nós possamos nos sentir tão íntimos de Ti que nós não deixamos de pedir nada e de colocar nada à Tua disposição. Que o Senhor nos ajude a planejar a nossa vida dentro daquilo que o Senhor sabe que é melhor para nós e que nós possamos ter a confiança de que isso realmente vai nos trazer felicidade. Nós te pedimos essas bênçãos em Teu nome. Amém. Amém. Muito obrigada. A gente termina aqui mais um encontro com a palavra. Espero que você se sinta confiante em Deus e que tenha sempre o desejo de estudar mais a sua palavra e de conviver com Ele.